Deus, vamos dizer amém, amém. E vamos dar um aplauso àquele que era, àquele que é e àquele que há de vir. Aleluia. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Pai. Você pode levantar as suas mãos aí, querido, e render louvores a este Deus, digno de glória, de exaltação e de louvor. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Deus. A Deus supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Te exaltamos, Senhor, na terra e céus os santos deem honras ao poderoso Rei, diante dele ajoelhai, a Deus triuno exaltai. Louvai, louvai ao Salvador e Rei. Louvai, louvai a Deus e quem as bênçãos vem. Louvai a Deus supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Louvai, louvai ao Salvador e Rei. Louvai, louvai a Deus de quem as bênçãos vêm. Louvai, louvai ao Salvador e Rei. Louvai, louvai a Deus de quem as bênçãos vêm. Louvai, louvai, coroa que não passará, seu trono não se abalará, agora e eternamente. Adoro que morreu por mim. Aplauda ao Senhor, exalte o seu santo nome. Te exaltamos, Senhor. Vamos nos colocar em pé nesse instante. E eu queria que você se colocasse em pé como um guerreiro do Senhor, faminto pela palavra. E quero que você levante a sua Bíblia mais alto que você puder. Levante, mais alto. Não importa se sua Bíblia esteja no iPad, no iPhone, não importa. Quem sabe, não importa.
Tem que estar. Então levante bem alto. Se o irmão que está aí perto de você está sem a Bíblia, deixe ele segurar um pedacinho da sua, divida com ele. Então vamos falar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Sabe quando você toma a Bíblia e declara? É como se você estivesse assim muito sujo e você tivesse o sabonete na mão e falasse assim: esse sabonete vai me lavar, vai tirar toda a sujeira, eu vou ficar perfumado. Compreende? É alguma coisa que você proclama, não é assim? Então, quando nós tomamos a palavra, você sempre tem que ter o entendimento que Deus nos deu a palavra para nos edificar, para nos consolar, para nos exortar, para que através dela, eu e você, cada vez, sejamos mais e mais transformados à imagem do Senhor. Pai, que nessa noite, a Tua palavra, Senhor, venha nos cumprir o propósito pela qual ela existe. Venha trazer, ó Pai, a cada coração a resposta do Senhor. Venha nos edificar, consolar, exortar, venha apontar o caminho da salvação e o abraço para a reconciliação. Quero abençoar os teus filhos, Pai. Quero abençoar os pais de um modo carinhoso, para que nesta noite nenhum deles saia daqui do modo como chegou. E aqueles que nos assistem, nos lugares, ó Pai, mais longínquos, mas aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão atrás das grades em um presídio, aonde a Tua palavra estiver chegando agora, que a glória do Senhor os envolva, em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar. Eu creio que de todas as parábolas que Jesus contou, nenhuma é mais pertinente para nós ouvirmos do que a parábola do filho pródigo. E nós vamos ouvir a parábola do filho pródigo sendo contada agora por uma criança, um menino. Ó, se tem alguém conversando perto de você, fale para ele. Vamos ouvir agora uma criança contar a parábola do filho pródigo. Oi, olha eu aqui outra vez. Hoje eu estou aqui para contar uma história bem bonita para você. Que Jesus usou ela para nos ensinar uma grande lição. Essa é a história de um homem que tinha 2 filhos, igual ao meu pai, que tem eu e meu irmão. Mas só que um dia, o mais novo resolveu pegar tudo que ele tinha e ir embora. Aí ele disse: papai, eu quero ir embora e preciso de dinheiro. Eu quero tudo que é meu. O pai ficou muito triste porque amava muito seu filho. Aí ele falou: por que você quer ir embora? Aí o filho disse: eu quero ir embora porque já estou cansado dessa vida. O pai deixou ele ir. Enquanto o filho caminhava pela estrada, o pai encheu os olhos de lágrimas. Ele estava muito triste. O tempo passou e todos os dias o pai ficava olhando para a estrada esperando o seu filho voltar. Mas o filho nem pensava nisso. Ele gastava o seu dinheiro em festas, farras, em coisas que ele nem precisava. Pagava a conta dos amigos e todo mundo gostava de ficar perto dele só porque ele tinha muito dinheiro. Mas um dia o dinheiro acabou
os amigos foram embora. Ele ficou com muita fome e sem dinheiro e muito sozinho. Ele procurou um emprego, mas a única coisa que ele sabia era cuidar de animais. Aí, ele arrumou um emprego para cuidar de porcos numa fazenda. Que emprego mais fedorento. Logo ele que tinha tudo. Deve ter sido muito difícil para ele. A fome que ele sentia era tão grande que dava vontade de comer a comida dos porcos. Eca, que nojo. Foi aí que ele lembrou do seu pai e pensou: será que ele vai me aceitar de volta? Se ele não me aceitar como um filho, pelo menos ele pode me arranjar um emprego na fazenda. Aí ele resolveu voltar, sujo, fedorento e sem nenhum dinheiro. O que ele não sabia era que desde o dia que ele foi embora, o pai esperava a sua volta. E quando o pai viu o seu filho de longe, correu, abraçou e chorou de felicidade. Não sei como ele aguentou aquele cheiro horrível, mas ele estava muito feliz para se preocupar com isso. O filho, sem entender nada, disse: pai, eu posso ser pelo menos um empregado? Mas o pai nem quis saber disso. Colocou um anel no seu dedo, deu roupas novas e mandou os empregados prepararem uma grande festa. É assim que o Papai do Céu faz com a gente. Ele não se importa com o cheiro mal que o pecado deixou em nós. Ele nos abraça, nos dá uma nova oportunidade e ainda prepara uma grande festa. Tudo isso só para me dizer: eu estou muito feliz que você esteja perto de mim outra vez. Até as crianças podem testemunhar dessa verdade. Algumas pessoas imaginam Deus apenas só como Deus Todo-Poderoso. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas algumas pessoas têm tanta dificuldade de conhecer Deus como Pai. Porque quase sempre Ele faz uma transposição do seu Pai terreno para Deus. Eu não conheço seu pai, não conheci, mas você conheceu seu pai. Quem sabe seu pai foi uma pessoa ausente, indialogável, bruto. Quem sabe seu pai nunca te tomou no colo, nunca te deu um beijo, nunca te deu um abraço. Quem sabe seu pai nunca fez cosquinhas em você. Não sei como foi seu pai. Mas existem pessoas que têm tanta dificuldade para entender Deus. Nossa fé não é uma religião. A fé cristã é o nosso relacionamento com Deus. E a maneira de nós nos relacionarmos com Ele não é um relacionamento fiel com Deus. É o relacionamento de um filho para com o Pai. Foi Jesus que nos ensinou a orar. Eu já ouvi muitos irmãos orarem, e todos devem orar. Mas eu tenho tanta dificuldade na cabeça quando eu encontro um irmão e ele começa a orar dizendo assim: ó Deus soberano e grande, augusto. Deus é tudo isso. Mas Jesus nos ensina a orar, a nos aproximar de Deus falando: Pai nosso, Pai nosso, Pai. E Jesus nos ensinou a orar como Pai. Conhecer Deus como Pai, ter intimidade com Ele. A nossa fé não é um conjunto de doutrinas, nossa fé é esse relacionamento com Ele. A palavra diz, e hoje nós repetimos algumas vezes, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem e os livra. Enquanto você não conseguir se ver realmente como um filho,
como filho. Como filho. Você nunca vai experimentar o que seja a família de Deus. Igreja não é um amontoado de gente. São pessoas, sim, mas somos a família de Deus. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, o verso de número 16, Romanos capítulo 8, verso 16, há um testemunho, algo que você precisa guardar dentro do seu coração, de uma forma como se fosse uma tatuagem, porque diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo não é simplesmente para você ter sapatinho de fogo, ficar todo arrepiado. Isso é glorioso. Mas você não pode jamais se esquecer dessa verdade, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ah, mas eu não sinto que eu sou filho de Deus. Querido, hoje é muito fácil identificar os filhos por causa do exame de DNA. É fácil, é fácil. Mas agora no mundo espiritual, há um DNA também, que todo aquele que é nascido de novo, é nascido pelo Espírito Santo, e tem o Espírito Santo nele. A palavra diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, dizendo que somos o quê? Filhos de Deus. Quando você lê em Colossenses capítulo 3, o verso 21. Colossenses capítulo 3, o verso de número 21. A mesma verdade. Colossenses 3, verso 21 diz: Não, eu estou lendo aqui errado, desculpe. Vamos voltar lá para João, não é Colossenses não. Fica aí Colossenses, depois voltamos. É João capítulo 14, versículo 9. Algo que Jesus queria tanto passar para o nosso coração. Tudo que Jesus queria, e basicamente o que Ele veio, foi exatamente para que nós pudéssemos conhecer o Senhor de uma forma tão profunda, e Ele como Pai. João 14, verso 9 diz: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. O que Jesus Cristo veio, não foi simplesmente só para ensinar. Jesus não veio só para operar milagres, veio fazer tudo isto. Mas aqui o Senhor diz, os discípulos perguntaram: mostra-nos o Pai. Mas Jesus volta e diz: quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai, houve um momento que Deus se encarnou. Jesus Cristo não se parece com Deus. Jesus é Deus. Mas na minha cabeça, no meu tamanho, eu precisaria ter um referencial. Quando eu vejo Jesus, eu vejo o Pai. E Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso ele diz: como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Em João capítulo 1, o verso de número 18. João capítulo 1, o verso 18. Jesus, há um momento, o testemunho que João Batista traz, dizendo assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Conhecer Jesus é conhecer Deus. Jesus não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Daqui a alguns minutos, quando você receber o pão, o cálice com o vinho, quando juntos vamos proclamar a realidade da morte do Senhor em nosso lugar, João 3,16 traz essa palavra unigênita. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João capítulo 8, o verso de número 19. Questionavam a Jesus sobre tudo. E Jesus respondeu. Então lhe perguntaram: onde está teu pai? Faziam essa pergunta para Jesus: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a quem? A meu pai. Quando você passa a conhecer Jesus, você não conhece uma parte de Deus, você conhece Deus. Deus se revelou. E a revelação dele veio até nós. Podemos reconhecer o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus se revelou. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, o qual é a expressa imagem do Senhor. Quando você tem esse entendimento da sua relação com o Senhor, então lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis a quem? A meu pai. A nossa fé, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, você precisa guardar no coração essa verdade: amanhã eu não serei o que eu sou hoje. Cada dia nós somos transformados. Cada dia, à medida que vamos conhecendo. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É mergulhar no conhecimento dEle, é nos perdermos nele. Ou seja, conhecer Jesus, essa aventura tão fascinante que vem à nossa vida. No Velho Testamento, em Jeremias capítulo 31, o versículo de número 3. Jeremias capítulo 31, o verso de número 3. Jeremias 31, o verso de número 3. Quando, no meio de tantas circunstâncias, há um vislumbre profético e o Senhor traz o seu coração dizendo: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. O menininho contou a história do filho pródigo, e você a conhece tão bem. O pai era como se fosse um imã, o filho longe, vivendo aquela vida como o menininho contou ali, até fedendo, aquela situação tão horrível. O que atraía, o que trouxe o moço de volta, não foi um bom colchão na casa dele, não era comida com fartura, era a presença de quê? Do Pai. O Pai o atraía, o Pai o atraía. Por isso esse texto diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. E nós estamos vivendo um tempo hoje tão glorioso. O último versículo do Velho Testamento é uma promessa. Malaquias, capítulo 4, o versículo de número 6. O último verso do Velho Testamento, houve um período desse versículo até o início do Novo Testamento, houve um período de 400 anos. 400 anos de um silêncio, onde nenhuma manifestação clara do Senhor chegou. Mas o versículo 5 e 6 dizem assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o verso 6 diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com
maldição. A última palavra do Velho Testamento é a palavra maldição. Maldição é tudo de ruim que você puder imaginar. Maldição é tudo de mal cheiroso que você puder sentir. Maldição é tudo aquilo que é de desgraça, tudo aquilo que fere, tudo aquilo que faz você viver uma vida que não é a vida que o Senhor sonhou. Há uma diferença tão grande. Bênção é tudo que Deus é. Não é simplesmente aquilo que Deus tem. Muitas vezes nós achamos que bênção é aquilo que Deus nos dá. Bênção é Ele. Ele é o abençoador. Hoje tem muitas pessoas que correm atrás das bênçãos. E Deus tem bênçãos. Mas você precisa ter um relacionamento com o abençoador. Porque se você tem o abençoador, você tem tudo. Aqui a palavra diz que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que, ele diz, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nesses dias, são dias que as pessoas não entendem bem o que seja isso. Filhos convertidos aos pais, pais convertidos aos filhos. Enquanto isso não acontecer, a plenitude da vontade do Senhor não estará sendo cumprida. A vontade do Senhor é que haja realmente essa comunhão tão grande, pais e filhos. Uma das coisas tão bonitas que começa a acontecer é que quando na sua família o Evangelho chega, e chegando no primeiro da sua família, há uma promessa que acompanha dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus não quer apenas salvar um indivíduo, uma pessoa. O propósito de Deus é salvar a família inteira. É a família toda, a sua família. Que você possa também um dia como Josué, poder levantar os seus braços em gratidão e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos, levante as duas mãos, vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outra vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nesse dia dos pais, talvez você, meu irmão, não possa dizer ainda: todos os meus filhos já são salvos, minhas noras são salvas, meus netos são salvos, meus ex-cunhados são salvos, até minha sogra foi salva. Mas que você possa encher o seu coração disso. Pais que são convertidos aos filhos. Há muitos pais que querem deixar herança para os seus filhos. Você pode deixar, filho. Se você puder deixar 10 fazendas para ele, tudo bem. Se você puder deixar um prédio, tudo bem. Mas o que adianta deixar tudo isso e seu filho ir para o inferno? Pais convertidos aos filhos. O pai amigo. Aquele pai protetor. Aquele pai que pode abraçar, sabe, beijar. Se você me perguntar qual o maior patrimônio que eu tenho, é a minha maior riqueza. Não é medida por valores pecuniários. São meus filhos, meus genros, minha nora, meus 4 netinhos, os 2 que estão chegando. O resto é resto. Pais convertidos aos filhos. Eu não conheço você, mas você se conhece. E a pergunta é exatamente essa. Você, filha, convertida a seu pai? A lembrança do Dia dos Pais não é apenas só uma vez por ano. Uma meia, um lenço, levar o pai na churrascaria, tudo isso é muito gostoso, é muito bom, mas não é isso. São esses valores que estão aqui dentro da palavra. Os 10 mandamentos, um deles, abra comigo em Êxodo capítulo 20, o versículo de número 12. Nos 10 mandamentos o Senhor
tem promessas, mas tem também ordens. Ele não traz sugestões. Em Êxodo capítulo 20, o versículo de número 12, o mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o mandamento, honrar o pai. Hoje não é o dia das mães, mas vamos deixar as mães de fora aqui. Honra o teu pai, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Hoje, nós temos condições naturais, a ciência tem avançado tanto, aqui em nosso país mesmo, a média hoje de vida, a expectativa de vida do brasileiro está chegando a 76 anos. É uma expectativa de chegar a 76 anos. E alguns vão avançando, chega aos 80, 90. Mas agora, para que se prolongue os teus dias, não é uma quantidade de dias, mas é uma qualidade de dias. O que adianta a pessoa viver tantos anos, vivendo uma vida podre, vivendo uma vida sem sentido, vivendo uma vida hedonística, vivendo uma vida que não é vida? A vida não é medida pela quantidade dos anos, mas pela qualidade de cada dia. Honra teu pai, honra teu pai, para que se prolongue os teus dias. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. E você precisa encher o seu coração dessa verdade, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não é uma questão apenas de você ter uma quantidade de anos na sua carteira de identidade, mas de você viver abundantemente cada dia, vivendo cada dia de uma forma assim, tão bonita. Um dia longe de Deus é um dia que não é contado. Os dias que vivemos afastados dele não se conta. A nossa história conta para Deus quando nós nascemos de novo. Daquele dia em diante, nossos dias passam a ser contados. Nossos dias passam a ser contados. Eu tenho 65 anos de idade. Eu me converti aos 15 anos. No relatório lá em cima, não está escrito 65. Lá está escrito apenas 50. Porque eu nasci de novo há 50 anos atrás. Diga para o seu irmão quantos anos você tem. As mulheres vão gostar muito, hein? Quantos anos você tem? Eu vou falar 3, você vai falar a sua idade no mundo espiritual. 1, 2, 3, 50. Não, fale alto, declare. Isto. Honra seu pai. No fundo, eu não gosto muito dessas coisas de dia das mães, dia dos pais. Tudo isso é muito gostoso, mas todos os dias deve ser o dia dos pais. Você não precisa dar presente todas as vezes, não, mas a honra você sempre tem que levar. Vire Êxodo, Levítico capítulo 19, versículo 3. Levítico 19, o verso de número 3. O texto começa dizendo: cada um respeitará sua mãe e o seu pai. O que você deve aos seus pais é respeito, é honra. Não chegue para o seu pai e diz: ô véi, você pode estar até bem velhinho. Não é errado se você, através dessa palavra velho, ter um gostinho de tanto carinho, de tanto afeto e de tanto amor. Agora, por incrível, um dos lugares mais difíceis para você viver a fé não é no seu trabalho, não é na sua escola, não é na sua vizinhança. Sabe o lugar mais difícil para você ser crente? É aonde? É aonde? Leia Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Ache Miqueias aí. Miqueias,
Ele está bem depois do Jonas, viu? Se você achar o Jonas, você vai achar o Miqueias. E ele fica antes de Naum. Miqueias, capítulo 7, o verso de número 6. Por isso que você foi salvo, para poder transformar a sua família. A palavra diz aqui, quem achou, diga eu achei. Olha, não precisa ficar envergonhado de não ter achado Miqueias não, porque ele é pequeno, mas está aqui, é a palavra do Senhor. Miqueias 7,6 diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Deveria ser o inverso. Mas aqui é o retrato de muitas vezes quando você busca testificar. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Por que isso? O mundo, ele tem um padrão. O padrão do mundo é esse padrão. Mas Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. A cruz, o que é a cruz? A cruz não é uma doença. A cruz não é falta de dinheiro. A cruz não são as suas dívidas. A cruz é a vontade de Deus. Você sempre tem que entender isso. A cruz é a vontade de Deus. A Bíblia fala sobre fardos. Fardos pode ser uma doença, pode ser o desemprego, pode ser o despejo, pode ser muita coisa. Fardo é outra coisa. Cada um, a Bíblia diz para nós ajudarmos o outro a levar o fardo dele. Mas a Bíblia não diz para nós carregarmos a cruz do outro. Sabe por quê? A cruz é individual. A cruz é a vontade de Deus. E quando você olha a cruz, ela tem uma haste horizontal e uma haste vertical. A vontade do Senhor, a cruz aqui, é horizontal. No meu dia a dia, no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha vida, aqui está a minha vontade. Mas quando a minha vontade cruza com a vontade de Deus, eu opto pela vontade de Deus, isto é a cruz. É a cruz. A cruz é a vontade de Deus. Quando você abre mão da sua própria vontade e assume a vontade de Deus, isto é o quê? A sua cruz. E muitas vezes dentro de casa, por isso diz, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Porque quando você escolhe viver intensamente a vontade do Senhor, esta vertical, e a vontade horizontal sua, muitas vezes é quase de esganar o outro, mas você escolhe a vontade do Senhor, isto é o que é a cruz. Mas você tem que guardar no coração uma certeza. A certeza que se você está nessa família, Deus podia ter feito você nascer na família, numa outra família. Deus podia ter feito você nascer em outro país, podia. Mas Ele escolheu um melhor lugar do universo para você nascer. Deus escolheu a melhor família na face da terra para você nascer. Aí você pode dizer, mas pastor, não é bem assim. Mas é assim, porque a vontade do Senhor, o que ela é? Boa, perfeita e agradável. Então quando você chegar em casa hoje, diga, gente, eu estou na melhor família da face da terra. Amém? Quem está na melhor família da face da terra, dê um aplauso ao Senhor. Quando você se vê, a Bíblia diz que Deus sonhou com você antes que você existisse. Salmo 139 diz que Ele nos viu quando nós éramos ainda uma substância ainda informe. E nos seus dias foram escritos todos os nossos dias. Até Ele sabia que você seria calvo.
Ele sabia que você ia quebrar a barreira dos 100 quilos. Não preocupe. Ou seja, quando você guarda no coração esse nível de entendimento, sabe, a vida é tão simples e tão curtinha para você viver emburrado, chateado, cuspindo marimbondo. Querido, vibre com você. Você tem que olhar no espelho e falar: gente, Deus caprichou tanto comigo. Ou seja, ninguém tem que gostar mais de você do que você, não é verdade? Se você não gosta nem de você, como é que... Não, os outros não nem gostar de você. Mas agora você diz: meu pai me ama. Então isso traz algo novo, diferente, porque dentro do seu coração há essa realidade. Quando você lê Mateus capítulo 15, o verso de número 4. Mateus capítulo 15, o verso de número 4. Jesus Cristo, Ele repete a palavra dizendo: porque Deus ordenou. Deus não traz sugestões, mas Ele traz uma ordem: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a teu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Não é que você vai ser enforcado, ir para a guilhotina, para a cadeira elétrica, sim, mas você vai morrendo. A vida murcha, a vida murcha. Uma das coisas mais lindas que eu tenho oportunidade de ver, todo domingo no altar, pessoas se convertendo. Se pudéssemos tirar um retrato de cada uma delas no momento quando ela vem para o Senhor, e tirar um outro retrato daí 6 meses, ou daí outro dia, 24 horas depois, é algo diferente. Sabe por quê? Porque quando cumprimos a vontade do Senhor, tudo é tão diferente. Há uma família, e Deus quer que você tenha esse relacionamento com Ele como filho. Abra comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós temos que nos tornar filhos. Nós já somos, mas você tem que se tornar. Ou seja, você tem que assumir a sua posição. Por isso está escrito em Mateus 5, do 43 ao 45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O verso 45 diz o quê? Para o quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre justos, sobre maus e bons, e viçou chuva sobre justos e injustos. Eu sou filho, mas eu preciso me tornar filho. Eu tenho direito legal, eu sou filho. Mas há um momento que eu preciso me tornar. Por isso diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E o filho tem o mesmo DNA do Pai. E a vontade do Senhor é que vivamos aqui na terra como filhos do Pai Celestial. Por isso diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O mundo diz assim. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Aquela vizinha do apartamento de cima que sempre põe lixo na porta do seu apartamento, comece a orar por ela, comece a abençoá-la, comece a amá-la. Compra um bombom sonho de valsa, põe lá na porta do apartamento dela. Primeira vez ela vai falar que aquilo é feitiço, ou não vai querer comer, mas demonstre amor. Ou seja, a fé evangélica é uma fé diferente, não é uma fé religiosa, é uma fé de relacionamento, de amor e de misericórdia. Olha o verso de número 48, Mateus 5, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Olhe para mim. Quem tem uma moedinha aí? Qualquer moeda, qualquer moeda. Pode ser de 10 centavos. Vem cá. Isso. Aqui.
Essa é uma moeda de 25 centavos. É um círculo perfeito? É ou não é? Vamos imaginar, se eu tivesse aqui um círculo, que o raio fosse de 0,5 metro, um círculo perfeito. Posso ter um outro círculo o raio de 10 metros, é perfeito. Quando a palavra diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste, é algo que vai crescendo. Ou seja, você, quando veio para o Senhor, o círculo está pequenininho. Mas à medida que você vai crescendo no conhecimento dEle, é como se esse círculo fosse aumentando também. Quando diz aqui, o texto diz, Ele nunca nos pediria para fazer algo só para nos envergonhar e rir de nós. Eu sabia que você não ia conseguir. Não. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. O propósito do Senhor, principalmente hoje, nesse Dia dos Pais, é para que cada pai possa ser perfeito, cada filho. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Agora você vai crescendo. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu não serei amanhã o que eu sou hoje. Só que existem pessoas que, ao invés de crescerem para frente, crescem para trás. Tudo na vida é uma escolha, mas que você possa escolher viver essa realidade. Mateus capítulo 6, o verso de número 9. Tome a sua moedinha aí que vai fazer falta. Diz assim, Mateus 6, 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Portanto, vós orareis assim: Pai. Pai, vamos falar? Pai. Outra vez? Pai. Mas quando você ora, há um momento quando você pode dizer também Pai nosso. Quando você está sozinho, você vai dizer meu Pai. Ali no Getsêmani, houve aquele momento quando Jesus se prostrou e ele orava dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Meu Pai. Os outros que ele pediu para estarem com ele ali estavam dormindo. Mas naquelas horas quando não tem ninguém para estar acompanhando você, naquelas horas que não tem ninguém para dizer amém ao seu clamor, você diz, meu Pai. Mas quando tem outras pessoas junto, não é para fazer torcida com você, não. Eu vou torcer por você. É para concordar. Por isso Jesus falou, se dois na terra concordarem. E concordar, a palavra coração é a palavra cardia. Concordar significa ter um único coração. Concardia, um só coração. Pai nosso que estás no céu. Céu não é um lugar lá em cima. Em qualquer lugar que você estiver, é céu. Em qualquer lugar pode ser inferno também aqui. Tudo da vida é uma escolha. Mas quando você escolhe viver o céu é a comunhão, é o relacionamento com o Senhor. Não pense que o céu é o lugar para que você vai depois que você morrer. Aqui você pode viver um inferno. O céu começa aqui, o inferno começa aqui. Tudo é uma escolha. Mas quando você escolhe dizer, Pai nosso que estás nos céus. Mateus capítulo 7, o verso de número 21. Mateus 7, verso 21. Há um toque do Senhor chegando em nossas vidas dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A nossa fé não é você crer na doutrina A, B, C ou D.
A nossa fé é fazer a vontade do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, verso 37. Jesus, Ele quer mostrar a você Deus como Pai, e a prioridade que você tem que ter na sua vida, e a dignidade que você recebe quando você vem fazer parte da família de Deus. Em Mateus 10, 37, Jesus diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Existem pessoas que acham assim: se eu entregar minha vida a Jesus, eu vou estar fazendo um grande favor para Ele. Não. A maior expressão de dignidade que você pode receber aqui na terra é ter Jesus na vida. Ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você tem que honrar os seus pais, amar os seus pais, mas há um momento que esse amor nunca pode ser mais do que o amor que você tem por ele. E você que é pai, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nossa fé é tão diferente. Em Mateus, capítulo 13, o verso de número 52. Jesus, Ele tinha sua família. Sabia que o Deus, o Pai, era seu Pai. Mas aqui na terra, Ele tinha uma identidade. E o verso de número 52 diz: então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. É semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Lucas capítulo 11, o versículo 13. Lucas capítulo 11, o verso de número 13. Com seus pais, pessoas bondosas, sua mãe, seu pai, eles te deram tantas coisas, mas eles não puderam dar aquilo que só Deus pode dar, e que você não pode viver sem, é o Espírito Santo. Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas capítulo 12. Lucas 12. No momento quando você vem para o Senhor, sua casa, no momento que você se converteu, passou a existir uma divisão, mas essa divisão só vai durar até que a união chegue. Porque diz assim, Lucas 12, 52, 53. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ou seja, quando o Evangelho chega, de uma certa maneira, causa uma divisão. Mas essa divisão é bem no começo, porque as pessoas vão começar a ver algo diferente em você. A sua sogra vai começar a olhar para você e falar: eu não sabia que a minha nora era tão doce assim. As coisas vão começar a mudar. Quando chega essa mensagem, se você caminhar um pouquinho para Lucas 14, o verso 26, Jesus toca, falando assim, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. Esse aborrecer aqui não é você ficar beliscando o outro, não é nada disso. Aborrecer aqui tem o sentido de amar menos. Se alguém vem a mim e não aborrece, é seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ser discípulo do Senhor exige esse tipo de escolha. Em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 18. Os músicos tomem seus lugares agora. 2 Coríntios, capítulo 6, o verso de número 18. Coloquemos-nos em pé, irmãos. 2 Coríntios 6, 18, diz assim a palavra: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olhe para mim. Deus, Ele sempre quis uma família. Mas onde todos os seus filhos fossem semelhantes ao seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus sempre quis uma família, onde todos os seus filhos fossem semelhantes ao seu próprio Filho. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. A família de Deus, a família de Deus é a sua igreja. A família de Deus não é um ajuntamento. Esse irmão que você segura nas mãos dele, ele foi comprado para fazer parte da família. A Escritura diz que nós fomos comprados, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis desse mundo, mas fomos comprados pelo sangue do Senhor. Nesta hora, quando você vai receber o pão, que é o símbolo do corpo de Jesus, quando você receber o cálice, que é o símbolo do seu sangue, ali foi o preço que Ele pagou pela nossa redenção. A palavra diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1, versículo 12. Fazer parte da família de Deus é a vontade do Senhor. Deus quer que todos sejam salvos. Eu não conheço todos vocês que estão aqui, não conheço em qual país você está me assistindo agora, mas eu sei que o Senhor está aí, e Ele te conhece, e Ele te ama. E o desejo do coração dEle é que você venha fazer parte da família dEle. Talvez você seja como a história que o menininho contou. Era parte de uma família, mas o moço disse: pai, eu quero a parte da herança que me cabe. E foi para uma terra distante. Não adiantava o pai colocar grade nas janelas se o coração do filho não estava mais ali. A fé é algo livre. E o moço foi. E foi para uma terra longe, longe, longe. E o texto diz que lá ele gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente. E dentro desta palavra, você pode imaginar tudo o que significa dissolutamente. Enquanto ele tinha muito dinheiro, tinha muitos amigos. Mas quando o dinheiro acabou, os amigos acabaram. E para piorar a situação, veio uma grande fome naquele lugar. E ele não encontrou nada. O único lugar que ele encontrou para sobreviver foi vivendo entre porcos, cuidando de porcos, comendo a comida de porcos. Como o menininho disse, ficou fedendo.
E quando ele estava ali, veio uma lembrança. Lembrança da casa do Pai. Se você está hoje à noite aqui, é porque existe essa lembrança dentro de você. A palavra diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por mais que o ser humano tente sufocar isso, ele não consegue. Há um grito por Deus dentro dele. Há uma saudade da casa do Pai. Ele olhava para ele, seus andrajos, cheirava seu corpo, horrível. Mas ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não sei quantas vezes ele pensou em fazer isso e não tomou a decisão. Um dia eu vou, um dia minha hora vai chegar. Mas diz o texto que ele se levantou. E uma das coisas tão lindas que diz a palavra é que quando ele se levantou, o Pai, a distância não é uma questão quilométrica, é a distância do coração apenas. A salvação é tão perto. Quando o moço se levantou, o Pai se levantou. O Pai sempre estava lá na estrada, aguardando que um dia o filho voltasse. Aguardando que ele voltasse. E diz o texto: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Longe, longe. Não foi tanto o filho que correu, mas foi o pai que, quando viu o filho dando o primeiro passo, correu. E quando se aproxima, o pai o abraça. O pai o beija. Beija. Não era um beijo. O pai o beija em todo o trajeto. O filho vai trazendo desculpas: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai não queria mais um trabalhador, o pai queria era o filho. E o que faz o pai? Junto com o pai, vem como se fossem anjos, seus servos. Trazem a melhor roupa, tira aqueles andrajos. O filho vinha descalço, porque os escravos é que andavam descalços. O pai coloca sandália nos seus pés. O pai tira o seu anel. E o anel do pai, para nós hoje, seria como um cartão de crédito ilimitado. O selo. E em qualquer lugar, com aquele anel, o filho tinha tudo. Todo acesso a todo o tesouro do pai era um anel. E o pai coloca o anel no dedo do seu filho. O pai dá uma festa. O pai não foi tirar satisfações. A vida é marcada pelos recomeços. Nessa noite, Deus tem um recomeço para a sua vida. Nesse dia dos pais, Ele tem um recomeço para a sua vida. E eu quero orar por você. Eu quero que você coloque suas duas mãos sobre seu peito. Feche seus olhos. Meus pastores estarão entregando aos diáconos os elementos da ceia agora. Feche os olhos com a mão no peito. E ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Eu reconheço o quanto eu preciso de Ti. Eu sou um pecador, mas eu ouvi que o Senhor me recebe, me perdoa, me dá uma nova chance, restaura a minha vida, me salva. Então eu abro meu coração e eu te peço, Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo
como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração agora sozinho, por você. Só o Espírito Santo andando em nosso meio. E eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou comigo dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado, afastado dos caminhos dele, e hoje volta aos caminhos. Por você eu quero orar. Para que eu ore por você, eu peço que você levante no seu lugar uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você nesta hora. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, enquanto todos estão com os olhos fechados orando, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou se reconcilia com Ele, levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida aí no seu lugar. Aquele moço de blusa vermelha, levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida, mais alto que você puder. Levante bem alta a sua mão, mais alto que você puder. Eu quero ver, eu preciso ver a sua mão erguida, lá atrás, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Levante bem alta a sua mão, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Agora eu vou pedir algo, abra seus olhos. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram suas mãos, lá na segunda galeria, aqui na primeira, aqui no térreo, deixe seu lugar e venha até aqui. Quero orar por vocês aqui à frente. Pode vir. Tome a sua Bíblia que você trouxe e venha até aqui. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento dos céus. Pode ajoelhar aqui. Você que está aí no seu lugar, quero pedir que quem é crente, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Mesmo você que não levantou a sua mão, venha. É a hora de Deus para você. É esse momento da sua reconciliação. É o momento da sua entrega. É o momento de você vir ao Senhor. Ele te recebe. Ele te recebe. Esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus. Vem. Quem é esse Rei da Glória? Vem. Outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo? Todo joelho se dobrará. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos
Vocês que estão aqui ajoelhados, fiquem em pé. Chega aqui bem perto de mim. Cheguem aqui. Podem chegar, deem um passo. Queria pedir meus pastores para se aproximar. Chegue aqui, pode chegar mais pertinho. Você que continua aí no seu lugar, mas sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui. Não espere amanhã. Vem. Essa é a hora de Deus para a sua vida. Não importa tão longe você tenha andado. Nossa vida é marcada por esse instante. Tudo será novo, diferente a partir de agora. E para que meu irmão jamais se esqueça o dia que você esteve aqui à frente. Nesta hora os diáconos vão até você, entregando o pão e o vinho. Na hora que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber o cálice com o pão, o cálice com o vinho e o pão. A palavra diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meu irmão, quando você recebe o pão e o cálice, é como se o Senhor estivesse dizendo a você o quanto Ele te ama e o propósito maravilhoso que Ele tem para a sua vida. Mas é também um momento de você lembrar e discernir que você faz parte da família de Deus. Quem já recebeu o pão e o vinho, por favor, assente para facilitar a distribuição. Só fique em pé quem não recebeu. Nesta hora, adore o Senhor. Foi pelo sangue do Senhor, só pelo sangue, que nós fomos comprados. E ao cantarmos essa verdade, essa música que o Fernandinho canta, nós vamos estar nos preparando para comer do pão e beber do cálice. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua graça fala do amor do Pai, que prepara para nós caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos restauração, nada além do
pé, irmãos. Levante o cálice e o pão. Olhe para eles e diga: Senhor Deus, eu vejo nesses símbolos a realidade do teu amor para com a minha vida. Mais uma vez, eu declaro que sou teu. Te amo, porque o Senhor escolheu me amar. Eu fui salvo pela tua graça, não pelos meus méritos. Mas agora, ao comer do pão, ao beber do cálice, eu renovo a entrega da minha vida ao Senhor. Cada vez mais eu quero te servir e de todo o coração te amar. A palavra diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. Depois você vai levantar o cálice vazio, e no cântico do aleluia, você vai misturar seus louvores ao Senhor em adoração. A palavra diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte dele até que ele venha. Juntos, comamos do pão e bebamos do cálice. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Vamos dar um brado de vitória. Aleluia! Aleluia, aleluia. Meu irmão, antes de orarmos pelos que estão aqui, olhe para mim. Esta é uma semana gloriosa. Nós estamos vivendo o tempo da restituição. Amanhã, segunda-feira, lá no tabernáculo, às 19h30, temos o culto chamado do Bom Samaritano. Se você conhece uma pessoa desempregada, uma pessoa endividada, leve-a nesse culto, amanhã às 19h30. Ali na capela, o pastor André estará dirigindo o culto chamado CRI, Cristãos Empreendedores. E na terça-feira, durante o culto que o pastor André dirige, nós vamos fazer a gravação desse CD, Deus Reina, com os irmãos lá da Gateway que já estão aqui. Algumas dessas músicas que cantamos. Procure vir na terça-feira, assim muito bonito. Se você tem uma roupa bonita, um terno, vem assim, porque vamos ter uma imagem bonita também, se você vier assim. Terça-feira, mas também na sexta-feira é feriado. Belo Horizonte, sexta-feira é feriado. É o feriado chamada Padroeira de Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte não tem uma padroeira. Belo Horizonte tem um Senhor, ele se chama Jesus. Então, nesta sexta-feira, nós estaremos reunidos aqui, das 9 da manhã até as 2. Os irmãos que vieram para a gravação estarão ministrando, são pastores que nos amam tanto, vindo lá de Dallas, dos Estados Unidos, para ministrarem aqui. Sexta-feira, das 9 às 2 e depois à noite, das 18h30 até o final. Vamos estender nossas mãos sobre os que estão aqui. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligamos destas vidas todo o poder das trevas e ligamos estes corações ao teu coração, para que vivam a partir de agora como filhos perdoados, restaurados, família do Senhor, em teu precioso nome. Amém. Olhe para mim. Quando vocês disseram, Jesus, entra na minha vida, Ele entrou, para nunca mais sair. Tudo será tão novo. Uma paz começa a envolver a sua vida. E hoje você tem uma nova família. Uma família que você vai poder contar com ela. Uma família que te ama muito.